Saudação a todos, os companheiros do Fonte Viva, sempre uma alegria estar com vocês. E aqui estamos para fazer o estudo sobre a influência dos espíritos nos pensamentos e nas ações humanas. E eles influenciam? Kardec fez essa pergunta em O Livro dos Espíritos 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossas ações? E os espíritos respondem que sim, mais do que supondes. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Quando nós vamos ao livro de Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós ficamos conhecendo como os espíritos nos governam. E certa vez, presencialmente, no Fonte Viva, naquela salinha acolhedora, junto com vocês, eu contei a história de Tiradentes e Pedro I, de como Tiradentes, encaminhado por Ismael, vai influenciar e dirigir Pedro I no grito do Ipiranga. No grito da independência. Quando Dom Pedro I se dá conta, ele já havia dado o grito histórico. E Tiradentes tinha sido o espírito influenciador. Então hoje eu vou ainda ao mesmo livro, porque é muito interessante nós seguirmos a história do nascimento da nossa nação, dos fatos históricos influenciados pelos espíritos. São eles que nos governam. Então, vamos começar da época do nascimento dessa nação, dos descobrimentos. E é o capítulo 2 que começa contando a história da pátria do Evangelho. Ismael convoca, atendendo às diretrizes de Jesus, Henrique de Sagres. Dom Henrique de Sagres, o infante Henrique de Portugal, ele é convocado por Jesus para que encarne na Terra e promova a escola de Sagres, que é uma emoção muito grande estar lá. Eu tive o privilégio de ir à escola de Sagres e realmente é uma emoção, porque eles não tinham aparelhos e eles estudavam em pé, ao ar livre, e a Rosa dos Ventos e todos os mapas estão no chão, as pedras estão lá desenhados a Rosa dos Ventos ali em torno eles estudavam o mundo, em torno daquele desenho eles estudavam o mundo, em pedra eles estudavam o mundo e planejavam os descobrimentos. E se conta, que eles planejaram as caravelas, a chegada, tudo, das grandes viagens, mas Humberto de Campos vai nos dizer, que as noites de Cabral são povoadas de sonhos. Então, no dia 7 de março de 1500, a grande expedição de Cabral, construindo um novo caminho para as Índias, porque normalmente era um caminho considerado perigoso, que passava pelo Cabo das Tormentas, hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança, e ali havia muitos naufrágios, pela fragilidade das naus mesmo, das caravelas. E então eles iam tentar chegar às Índias pelo Atlântico. E era uma nova rota, Então a rota era para a chegada às Índias e não às Américas, E então no dia 7 de março de 1500, a armada sai do que hoje é conhecido, a área
e tem lá o monumento ao descobrimento, que é de onde partem as caravelas, né, do Restelo. E Humberto de Campos, então, no capítulo 2, ele diz que nessa viagem as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Aquilo que nós estudamos na escola como calmaria, né? Os ventos mudaram, pois é, não por acaso. Os caminhos das Índias são abandonados. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Então, espiritualmente, eles estavam sendo guiados. Fisicamente, materialmente, eles se sentiam perdidos, porque tinham perdido a rota, né, que os guiava. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, derrama um claror de esperança em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima recebem-nas com alegria indizível. As ondas se mostram agora a miúde, qual colcha caprichosa. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro, e em breves horas Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo, assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor Jesus, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações. E mais adiante, ainda nesse capítulo, Humberto de Campos vai nos falar, né, da importância que Humberto de Campos nos relata do diálogo de Jesus com Henrique de Sagres já no plano espiritual, que era o Eliu. Eliu, a região do cruzeiro onde se realizará a epopeia do meu evangelho estará antes de tudo ligada ao meu coração. Já nos demos conta? Nossa terra ligada ao coração de Jesus. Que esta pátria terá o sinal da fraternidade universal. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva. E a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de eu estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. É ao meu coração que esta terra se encontra ligada para sempre. E Humberto de Campos conclui o capítulo dizendo que o minúsculo Portugal conseguiu durante 3 séculos preservar a extensão que é continental deste país, né? Um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 8 mil quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo igual em toda a história do mundo. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe
não se podia fracionar e não se fracionará. Tenhamos a fé, a certeza, a esperança de que fazemos parte dessa história. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, coração do orbe que não pode se fracionar, ligada eternamente ao coração de Jesus, sob a sua proteção, inspirando os homens. Tenhamos esperança, tenhamos fé. Muita paz, gratidão.